Curta, compartilhe, se inscreva. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o 28. É preciso notar que agora Jesus ele entra numa região de pagãos, Tiro e Sidônia. E quando ele chega nessa região, como nós vimos, uma mulher se aproxima e grita. Veja que ela grita: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Eu fico imaginando a situação dramática que essa mulher estava vivendo. Ter uma filha que estava atormentada por um demônio. E Jesus parece não dar muita bola para a situação da mulher. É importante notar que existiu uma concepção entre os judeus que o Messias ele viria só para eles. Vocês observaram que quando Jesus ele envia os discípulos 2 a 2, depois vocês podem pegar lá o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, ou o Evangelho de São Lucas, capítulo 10 também, aonde Jesus envia dizendo: ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Então era preciso que, primeiramente, o povo de Israel recebesse a boa nova, para depois Jesus enviar os discípulos a todas as nações, e isso aconteceu depois da sua ressurreição. Então Jesus ele começa a provar aquela mulher. Aquela mulher vem, se aproxima, pede, e aqui nós vemos Jesus que não dá muita atenção. Depois os apóstolos mandam aquela mulher embora porque eles já estavam chateados com aquela mulher. E Jesus
Diante disso, a mulher insiste mais uma vez. E Jesus responde mais uma vez. E aí ela apela. Olha, Jesus, até os cachorrinhos, eles têm direito a comer. Eles ficam debaixo da mesa, aguardando o dono jogar alguma coisa ou o restante que fica. E aí eles comem. Aí Jesus olha para aquela mulher e não teve outra alternativa senão ceder, e ele se admira da fé daquela mulher. E ele ainda diz no final assim: diante disso, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Desde aquele momento, sua filha ficou curada. Uma mãe aflita, que pediu. E mesmo diante das provas que ela foi passando, ela não desistiu. Ela foi até o final. Ela foi pedindo. De repente, você pode estar na mesma situação dessa mulher. De repente, você tem um filho, você tem uma filha que se encontram em condições não muito boas, e você é aquela mãe ou você é aquele pai que está ali rezando, e você reza, e parece que o Senhor se encontra no silêncio. Se lembram daquele momento em que Jesus estava na barca e os apóstolos começaram a olhar para Jesus e Jesus estava ali deitado num travesseiro, enquanto a água estava entrando na barca, os ventos eram fortes, e eles falaram para Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? E aí Jesus se ergue e manda o vento parar, e a água também, manda o vento silenciar, e aí fica tudo calmo. Mas daquele momento em que a água estava caindo, ou entrando na barca, e o vento ali querendo jogar aquela barca nas profundezas ali do mar da Galileia, aquele tempo parecia uma eternidade. E ali eles olham para Jesus e gritam: Senhor, meu Senhor, não te importa? Nós estamos perecendo. Aí, como eu disse, Jesus se levanta e tudo volta ao normal. Só que ali Jesus dá uma reprimenda neles, homens de pouca fé, que é o contrário do que ele fala com esta mulher. Mulher, grande é a tua fé. Ela insistiu, ela pediu. Meus irmãos, enquanto houver vida, você não pode desistir de rezar. De repente, pode ser que você está passando por uma grande prova. De repente, Deus estaria te provando. É claro que quando nós rezamos para determinadas situações de pessoas, deve haver também uma abertura de coração do outro para que a situação possa acontecer. Mas você não pode desistir. Deve rezar. Deve pedir. Quanto mais o empecilho,
quanto mais as dificuldades forem surgindo, mas aí é que você vai se empenhar em se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, vem meu auxílio, manda embora esse demônio que está atormentando a minha filha. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Senhor, veja lá. Ah, mas você é uma pagã. Eu não posso fazer isso. Eu vim para o povo de Israel. Mas, Senhor, a minha filha está atormentada por um demônio. Você está entendendo? É preciso rezar sem desanimar. É preciso se empenhar numa oração constante. Mas eu não estou dizendo aqui também que você deve entrar no desespero. Uma das grandes cartadas do demônio é que nestas situações em que se reza e a coisa parece que não está acontecendo, é que o demônio ele quer nos levar ao desespero porque não se vê resultado nenhum. Bem, não é uma questão de você, eu, nos momentos em que nós estamos pedindo pela conversão dessa ou daquela pessoa, que nós entremos numa situação de desespero. É preciso sobriedade. É preciso rezar, colocar a situação e pedir. E pedindo, e pedindo. O tempo está passando? Tá. Mas não deixe de rezar. Como eu disse antes, enquanto houver vida, continue pedindo, pedindo, para que a vontade de Deus seja feita. Muitas vezes, a vontade de Deus pode ser que não seja a nossa. Mas nós não podemos desistir, não podemos parar de pedir e fazer como essa mulher fez. Aqui a gente já se lembra, passamos logo a lembrar, né, de a mãe de Santo Agostinho, né, que pediu tanto, e anos foram passando, até que aquela oração de Santa Mônica, ela surtiu o efeito e Agostinho mudou. Eu sei que tem muitas mães e muitos pais. Vejam que aqui eu estou falando de mães e pais, mas também tem filhos, filhas que estão ali rezando pelos seus pais. Mudança, são questões de embriaguez, são questões de adultério, são questões de roubos, e que vai se pedindo vícios, e o tempo está passando e parece que Jesus está nesta condição diante desta mulher. A mulher fala e Jesus, quietinho na dele, depois ainda diz: eu não vim para vocês, eu vim para o povo de Israel. Mas ela insiste na oração. Repito, enquanto houver vida, não deixe de rezar, não desanime jamais. Quantos testemunhos de mães e pais que rezaram pelos seus filhos, de filhos que rezaram pelos seus pais, e hoje eles veem os frutos dessas orações, dessas penitências que eles fizeram, das intercessões, iam na missa, quando o sacerdote dizia oremos, a pessoa já colocava aquela intenção, na hora ali da consagração colocavam no sangue precioso
de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali nas orações do terço colocavam também a intenção, qualquer sacrifício que surgia, eles colocavam, mas repito, com muita serenidade essas coisas eram feitas, sem desespero, e no tempo devido colheram os frutos que foram necessários, e foram frutos de verdadeiras conversões, de verdadeiras mudanças de vida. Se empenhe, não desista. Porque é um mistério, meus irmãos. É um mistério. Às vezes eu falo assim para as pessoas, muito mais do que você que está rezando por essa ou aquela intenção, aquele desejo que nós temos de mudança de vida, muito mais Deus quer também. Muito mais do que eu e muito mais do que você, porque Deus quer a conversão do pecador. Ele não quer a morte do pecador. Ele quer a conversão do pecador. Só que, como Jesus falou, há tipos de demônio que só se expulsam com oração. Às vezes pode ser que seja tempos demorados. Mas, como eu disse antes, e eu vou continuar repetindo, é preciso rezar sem jamais desanimar. Pode ser que nós não vejamos os frutos? Sim, pode ser que os frutos aconteçam depois da nossa morte. Pode ser que a pessoa não se converta? Pode ser, porque tem pessoas de coração endurecido. Mas aqui não cabe a você, não cabe a nós ficarmos fazendo esses tipos de pensamentos, de perguntas. Façamos o que é preciso fazer da nossa parte. É pedir, é rezar, é colocar as nossas orações, procurando levar cada vez mais aquela vida de santidade que é necessária também para nós, mas vamos ali nos empenhando, repito, com serenidade. Não se desespere. Não se desespere porque o seu esposo não quer sair do álcool, ou a sua esposa não quer sair da droga. Não se desespere porque você está vendo que o seu filho está se perdendo, ou sua filha está se perdendo. Faça a sua parte. Coloque-se na trincheira da oração. Peça aí a intercessão do seu santo de devoção. Peça auxílio também ao seu anjo da guarda. E vai rezando. Porque pode ser que você esteja sendo provado. Não se esqueça de Jó. Olha o que foi que o demônio falou para Deus. O seu servo Jó, ele é assim como o Senhor está falando, que ele é um servo fiel. Só porque o Senhor colocou ali uma muralha, um cercado em volta dele, ninguém chega perto. E Deus aceita. Aí ele disse, se o Senhor deixar que eu atrapalhe a vida dele, aí nós vamos ver se ele vai blasfemar ou não. Deus aceitou o desafio, dizendo para ele que a única coisa que ele não poderia fazer era tocar na vida de Jó. E aí veio todas aquelas provações e não foi fácil, porque os amigos de Jó ainda vieram ali para ficar, em vez de ajudarem, estavam ali colocando mais fardo nas costas dele. E Jó simplesmente deu aquela resposta clássica
Nós poderíamos dizer de forma mais popular, né? Eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe. Aí ele fala, se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se você, através da oração, você não conseguiu ver os frutos, não vá blasfemar. Não blasfeme. Coloque tudo nas mãos de Deus, reze, aguarde, espere. O tempo vai dizer. Você está entendendo? O tempo dirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.